Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Raio Dourado Tarô. Aqui é a Rosana, cartomante, taróloga e numeróloga. Gente, vou trazer aqui, faz tempo que eu não faço esse método aqui e eu acho que é bem efetivo para a gente tentar ver a raiz do nosso problema. Então, se você está aqui comigo, se conecte. Se você tem algum problema, e quem não tem, né, gente? Quem não tem um problema, infelizmente, a gente está num momento tão conturbado, se conecte para ver se vem alguma mensagem aqui para você, tá? Então, a raiz do meu problema atual, a raiz, quando ele fala, é o motivo, qual a raiz, o que pode estar por trás desse problema, né? É mais enraizado do que a gente imagina. Como você lida com ele e um conselho, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com 3 tarôs diferentes, então, se você chegou aqui neste momento, escolha um dos 3, tá? Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, me dá essa forcinha aí. Se você quer alguma consulta, se reverberou com você a minha energia, todos os meus links estão na descrição do vídeo ou aqui na tela. Vou deixar o meu celular, o WhatsApp, para você aqui agora que deve aparecer. Se você reverberou comigo, então me chame lá. E deixe seu like e seu comentário se você está gostando do meu canal, se você chegou aqui neste momento, ou se você gostaria que eu fizesse algum tema específico, tá bom? Então vamos lá? Eu vou dar 30 segundos aí para você escolher. A primeira é o cristal amarelo e esse tarô aqui mais vermelhinho, cristal azul e o tarô azul também, coincidentemente, e o vermelho com o tarô mais com a cor preta no verso, tá bom? 30 segundos aí para você. Escolherem. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Então, vou deixar aqui do ladinho. O segundo é o azul, tá? Não posso me perder. Vamos dizer assim. Para você, então, que tá aqui no primeiro. Vamos lá. Raiz do meu problema atual. Olha, já pulou uma carta aqui, né? Deixe fluir, deixe fluir. Esse tarô, ele é menor, ele pula mesmo. Raiz do meu problema atual. Como você tá lidando com ele e um conselho. Ok, então, a raiz do seu problema atual, tá? A gente tá falando aqui da Imperatriz. A Imperatriz, ela fala um pouco de dificuldades de crescimento, de dificuldades... Vamos ver em qual área aqui, né? Ela pode falar de dificuldade de você crescer alguma situação, aumentar alguma situação, uma dificuldade de prosperidade, de um modo geral, né? Vamos dizer assim, tá? Mas, em qual área da tua vida hoje que você tá com algum problema de manifestar mesmo essa questão de... Assim, ela fala um pouco dessa questão aí de você não conseguir crescer alguma área da tua vida, ou você tá preocupada com alguma situação que você não consegue resolver, talvez situações que não dependam de você, vamos dizer assim, né?
Essa situação pode ser financeira, pode ser qualquer situação nesse sentido, entende? Então, a gente vê ela aqui em alguma situação que você não consegue como resolver, talvez por descuido do financeiro. Aqui me fala aqui do 5 de ouros, né? Então, pode ser que essa raiz do seu problema atual seja exatamente alguma situação que você não está conseguindo resolver, houve algum descuido aí da tua parte, ou é uma situação que não depende de você, uma situação talvez que você está tão preocupado que você não está conseguindo olhar aí essa resolução. Mas se a questão aqui for ansiedade, por exemplo, precisa mesmo olhar o que você precisa mudar. Então, a raiz do seu problema atual com a Imperatriz pode ser ansiedade, pode ser dificuldade de sair de uma situação de endividamento, por exemplo, se for no material, né? Alguma situação que você não está conseguindo. Isso está te gerando tanta ansiedade, tanta situação aqui que você tá tentando olhar, mas não tá conseguindo resolver, sabe? Então a raiz do seu problema atual talvez esteja na ansiedade mesmo, porque a Imperatriz ela fala dessa ansiedade. Ou na própria situação que você precisa parar um pouco para ouvir também as pessoas, né? Porque a Imperatriz no obstáculo, nessa situação, ela também me fala dessa questão de você ter que parar também para ouvir, né? Alguém, vamos dizer assim. Mas aqui me remeteu muito mais com esse 8 de ouros, 8 de espadas, desculpa. Me remeteu muito mais uma situação que você não tá querendo ver a verdade, tá? Mais ou menos isso. Então, a raiz do seu problema atual é isso, é você não tá querendo ver a verdade. E como como você deveria, né, lidar com ele, como você lida com ele, né? Trazendo as transformações necessárias para esse pensamento limitado, vamos dizer assim, tá? Aqui veio um puxãozinho de orelha, porque se você não quer ver a verdade com esse 8 de espadas, você está se enganando, vamos dizer assim, trazendo muito esse problema para você, você precisa aí mudar urgentemente para que as coisas comecem a resolver. E um conselho aqui é: não desista dessa mudança, não desista de fazer a mudança que seja necessário. É uma mudança de 180 graus, tá? Para que as coisas comecem a evoluir de uma forma geral. Gente, aqui eu não sei o que é, tá? Por isso que como é uma tiragem muito genérica, a gente tenta trazer o máximo, mas aqui o que está te trazendo essa ansiedade é exatamente alguma situação que talvez você se negue a olhar. Vamos dizer assim, alguma situação que você se nega a perceber, se nega a ter essa ajuda, se nega a ter essas questões, mas essa transformação são necessárias, né? Tanto é que a Imperatriz aqui, o conselho dela vem falando, olha, estrutura melhor essa sua opinião, né? Tenta olhar aí essa questão de uma forma diferente, estruturando aí essa sua mentalidade para que as coisas comecem a mudar. Use um poder pessoal, olha só, a morte com 13 e o 14 e o 16 tem um diabo aqui no meio que fala assim: olha, tenha astuta, use seu poder pessoal, esperteza para que você modifique. Aqui, efetivamente, é alguma situação que você precisa mudar de opinião, tá? Não sei qual situação, mas precisa mudar de opinião, precisa mudar de virar essa chave aí para poder ter aí a solução para o teu problema, tá bom? Deixa aqui no comentário se você puder, tá? Se reverberou para você, se fez sentido. Qual é a situação aqui que você tá insistindo em não querer ver, tá? Muito obrigada para você que está aqui comigo. Eu espero do fundo do meu coração que essa situação possa ser apaziguada, porque esse 8 de espadas não é legal, né? Não é fácil. E o conselho com a torre também não, porque é uma mudança drástica que você precisa fazer, tá bom? Obrigada, gente. Bom, vamos lá. Para você que está aqui comigo nessa segunda opção, a raiz do seu problema atual, como você lida com ele e qual conselho.
Deixe seu like, tá? Se você passou, se você gostou, se você sentiu que te reverberou, tá bom? Deixe seu like, eu agradeço. Vamos lá. Olha só, a raiz do seu problema atual, né? A estrela, ela tende a ser um arcano com uma energia de estruturação positiva, tá? Não que ela seja só positiva, não existe isso no tarô, tá bom? Mas ela tende a ter aí uma questão mais positiva. Mas se ela vem como obstáculo aqui, a gente vem falando de uma situação que você precisa ressignificar, né? Você precisa acreditar, trazer mais fé, mais, vamos dizer assim, mais. Trazer a sua fé mesmo, né? Me reverberou um pouco aqui essa questão de você. Sabe quando a gente perde a fé? Isso não é legal, né? Sabe, você trazer essa questão da tua fé, vamos dizer assim, né? Porque a nossa amiga estrela ali no obstáculo são aquelas pessoas que talvez já até. Sabe quando você desiste, você não quer mais. Você não tá acreditando nem na sua espiritualidade, vamos dizer assim, né? Você acaba largando um pouco, né? Então, assim, a raiz do seu problema atual talvez seja exatamente. Pode mostrar uma certa ansiedade também, sim, não duvido disso, mas você olhar para alguma situação da tua vida que você acaba perdendo a esperança, né? Você acaba perdendo aí essa sua destreza de esperança, vamos dizer assim, né? Então, assim, talvez hoje seu problema ele pode ser resolvido se você voltar a ter essa esperança, né? Quem tá nessa estrela aqui, normalmente, ela já tá vivendo uma situação difícil, que ela precisa ressignificar, que ela precisa mesmo olhar para essas questões emocionais. Então, é aquele momento que você fala, cara, o que que serve para mim e o que não serve, né? Essa você fazer essa distinção do que é teu e o que não é. Mas para isso não pode deixar de ter fé, tá? Então, olha aí na tua vida qual que é o teu problema hoje e como você pode resolver ele. É, a principal energia aqui é você lidando com essa escolha, né? De ter fé ou não, de ter esperança ou não, de acreditar ou não, tá? Então, faça a escolha aqui pelo coração, né? Como você lida com ele, é ter essa garra dessa escolha, olhando para o positivo, né? Problema todos têm, gente. Todo mundo tem problema, né? E o conselho aqui, e se esse problema é financeiro, né? Olha só que engraçado, o valete de ouros finalizando com 3 de ouros. Pode ser um problema de saúde também, né? Então, se alguém se conectar aqui comigo que tem algum tipo de dogma, peça, faça uma promessa, por que não, né? Pela tua saúde, aqui muito mais me veio de saúde, viu, gente? Não veio tanto de dinheiro, não. Faça uma promessa, se conecte à sua intuição, se conecte à sua espiritualidade, se conecte naquilo que você acredita, tá? Então, essa é a escolha que você deve olhar. Então, a raiz do seu problema hoje talvez seja essa desconexão, né, com a sua fé, vamos dizer assim, e você fazendo essa escolha, olhando para isso de uma forma diferente, né, com relação à decisão que você precisa tomar, as coisas tendem a melhorar, né? E o conselho aqui é exatamente isso. Ele fala muito dessa questão de, 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 de você olhar para esse dogma. Por que eu falei de promessa aqui? Porque o Papa ele tem um pouco de dogma também, né? Ele traz esse dogma para a sua vida, ele vai falar para você: olha, para estruturar determinada situação, você precisa também trazer essa fé. Duas cartas de fé, né?
de esperança, de fé mesmo, espiritualidade, e talvez aqui pedir um conselho para alguém próximo, pode ser também, né? Ou alguém próximo que possa te ajudar a trazer essa situação. Então, essa segunda opção aqui, ela não tá tão ruim, porque eu não vejo assim uma coisa que é intransponível. Não, não é. A estrela lá traz essa questão pra gente que é transponível sim. É só você acreditar, é só você ter essa fé, né? Então essa conexão é necessária, tá? Essa conexão é necessária. Se a gente estiver falando aqui do espiritual, de cura pelo espiritual, a conexão que se faz necessário, tá bom? E se for necessário, você peça ajuda aí para alguém que você confia, alguém que provavelmente pode ser mais velho que você, trazendo aí um mestre espiritual mesmo, pode ser na igreja, né? Pode ser na sua religião, como pode ser alguém próximo ou um terapeuta aí que possa te ajudar, tá bom? Boa sorte para você. Eu espero aqui que dê tudo certo para você. E aí, a partir disso, você seja firme naquilo que você resolver. Seja firme na tua fé, tá? O Papa, ele fala muito disso também. Bom, vamos lá. E claro que essas opiniões de terceiros, né, gente, é alguém que você confia, não alguém que você acha que possa estar te falando o contrário, né? Vamos lá, para você que tá aqui comigo na terceira, desculpa. Terceira, cristalzinho vermelho. Raiz do meu problema atual. Como você lida com ele, um conselho. O sol, a imperatriz e a roda. Eu diria que você não tem problema, né? Mas já que a tiragem é a raiz do meu problema atual, o sol, ele fala um pouco de falta de clareza, tá? Ele pode, é aquela história, né? O mesmo sol que te bronzeia, ele pode te queimar, né? Mesmo sol que te aquece, ele pode te queimar. Então, a raiz do seu problema atual pode ser exatamente essa falta de clareza em alguma situação da tua vida, tá? Tendendo à arrogância, tá? Tendendo a ser o centro do mundo. Então, tente olhar aí para alguma situação, olha só, Rei de Ouros. Tente olhar aí para alguma situação que você está vivendo, que está te exigindo um aprendizado nesse sentido, tá? Vamos dizer assim. Um aprendizado de você também baixar um pouco a guarda, vamos dizer assim. Porque o Rei de Ouros também, ele tem muito essa coisa de eu posso, eu vou, eu faço, né? O sol no obstáculo, ele fala disso, né? Ele pode mostrar uma certa arrogância, uma situação que você não quer a opinião de ninguém, né? Até com o Rei de Ouros aqui, que você tá estruturando e não quer opinião, não quer conselho, não quer nada. Então, talvez a raiz do seu problema atual seja você olhar para essa situação, olhar para alguma situação da tua vida que te exige aí um pouco mais de humildade, vamos dizer assim. Talvez a raiz do seu problema atual seja exatamente isso, a falta de humildade, né? De também olhar, ouvir as pessoas que querem teu bem, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, tá? E você lida com ele como? Exatamente isso, né? Eu sou a dona da razão. E aí você acaba, o dono da razão, né? E você acaba não se movimentando, talvez, a favor da situação que você precisa, tá? E o conselho deixe fluir aí um pouco mais nesse sentido de você também olhar, ouvir o que você quer, mas também ouvir as pessoas, talvez, ou ouvir a tua voz da intuição em fazer a mudança que seja necessário. Então,
não sei aqui, não é um problema assim, nossa, como ele tem problema, mas alguma situação que você precisa também descer um pouquinho do salto, vamos dizer assim, sabe? Talvez aqui você lida com ele de uma situação, o que me vem também pode ser alguma situação que você quer, você pensa em colocar luz em alguma situação, mas que talvez não tenha nenhum problema também para isso, vamos dizer assim, né? Porque a Imperatriz também no negativo, ela lida com isso de uma forma mais de não querer muito enxergar a verdade. Então, sabe quando a gente fica buscando pelo em ovo? Pode ser também? Então, né? Tentar olhar aí para alguma situação que você precisa baixar um pouquinho sua bola, falar, opa, tá bom sim, não tá ruim, agradecer mais, vamos dizer assim. Cuidado em não chorar o leite, não chorar o leite derramado, não chorar de barriga cheia. Aqui me veio um pouco isso, não chorar de barriga cheia. Então, tentar trazer aí essa mudança fluindo, deixando fluir um pouco mais, porque não tá ruim. Talvez você esteja achando que esteja ruim, mas não está. Deixa eu ver se eu consigo resumir. A raiz do seu problema atual talvez seja olhar o negativo e não o positivo. Buscar pelo em ovo, chorar de barriga cheia, né? E aí alguém possa ser que tenta te falar até, olha só, mas não tá ruim, né? Tente olhar para esse lado, né? Esse movimento aí que você tá querendo fazer talvez não seja necessário, enfim. E não agradecendo, não vendo o que tem, e aqui o conselho vem, deixa fluir, deixa as coisas seguirem, porque provavelmente não tá ruim não com 3 de copas, tá? Não sei qual é a situação, aqui eu tô tentando resumir, mas de uma certa forma tá me movimentando aqui para uma certa arrogância, de não querer aceitar aí as coisas como elas são mesmo, ou querer mudar o que não é necessário, vamos dizer assim, tá bom? Um problema que talvez só você esteja vendo, ou esteja criando, observa. Mas, de modo geral, não é um problema muito grave, não. Mas é algo que você tá aí querendo buscar pelo em ovo. A gente faz isso também, né, gente? Tá bom? Eu agradeço, mas olha só, esse jogo aqui, eu não vi maiores problemas, não, tá? É só observar mesmo se você não tá tendendo a desconfiar de alguma situação que não existe, que não deveria, tá? Ou não agradecendo, só olhando que tudo tá ruim. É aquela história, né, de ver o copo vazio, tente ver o copo cheio, tá bom? Um beijo, então, para vocês. Gente, muito obrigada por quem esteve aqui comigo. Obrigada mesmo de coração. Esses vídeos vão subir. Lembrando que esse aqui, da raiz do meu problema atual, é atemporal, tá? E eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.